Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa tarde de segunda-feira do dia 26 de agosto de 2024 trazer para vocês mais um conteúdo, tá? Mais um vídeo. Nós estamos aí, você que é novo no canal, está chegando aqui a primeira vez, saiba que nós estamos aí na jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus, tá? Você que é novo no canal, não esqueça de estar aí inscrevendo no canal. Deixa aí o seu like, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. O livro de Dr. Wesley Duewel é um livro teológico, tá? Que serve de base teológica, um livro que tem muitas referências bíblicas e trata da salvação e do pecado com muito detalhe. Ele desmiuça muito bem essa questão do pecado, da salvação, aquelas dúvidas que nós temos relacionadas à salvação, né? O que será que eu sou salvo? O que é ser salvo em Cristo Jesus? Então ele traz todo esses detalhes, tá? Essas bênçãos, né? A propiciação, tá ok? A expiação. Então é um livro legal. As pessoas aí que não têm vontade, não têm nenhum interesse em estar aí fazendo teologia, o livro A Grande Salvação de Deus, ele serve de base teológica. Eu resolvi trazer esse conteúdo, essa jornada de leitura, porque eu senti no coração da parte de Deus estar entregando para vocês esse conteúdo, porque foi muito importante na minha vida, no início aí da minha caminhada de fé cristã. Foi muito importante para mim. Esse livro aqui eu ganhei do meu pastor, tá? Ele teve aí na primeira edição, Dr. Wesley Duewel, foi lançado apenas 3.000 exemplares, 3.000 tiragem, no ano de 1999. Não sei se teve a segunda edição. Então eu penso comigo que não deve ser um livro assim de tão fácil acesso, de ser encontrado no comércio, tá? Mas é com muita alegria que eu trago para vocês essa jornada. Eu estou aí tentando obedecer às ordens gramaticais, as pontuações, as vírgulas, para poder trazer para vocês a melhor interpretação e compreensão possível, tá ok? Porque sabemos que pouca porcentagem do povo brasileiro tem prática de leitura, né? Acredito que não chega nem 2% do povo brasileiro que gosta de ler livros. Então aí, está diante de uma câmera, fazendo uma leitura bíblica, fazendo uma leitura, né? Para você estar aí assistindo, então já é chato a leitura, para quem não tem hábito de leitura, né? E aí tem que ficar ouvindo alguém lendo, então aí fica mais chato ainda. Então eu estou tentando trazer de forma que não fica tão cansativo também, trazendo textos curtos, tá? Para não ficar tão cansativo. Pois então, meus queridos, nós começamos no 52º vídeo, o capítulo 16, tá? E hoje é o 53º vídeo, dando continuidade no capítulo 16. E hoje nós vamos estar lendo, tá? O chamado do Evangelho. Aqui, ó. Aí, ó. O chamado do Evangelho, tá? Vamos lá. 53º vídeo. O verbo grego kaleo significa inicialmente chamar, convidar, intimar. É usado especificamente no chamado de Deus
para que recebamos as bênçãos da redenção. O substantivo klesis é sempre usado no Novo Testamento para referir-se a chamado, cuja origem é celestial, natural e destinatária. Esse termo é usado especialmente para o convite que Deus faz às pessoas para que aceitem os benefícios da salvação. Os que responderem são os que são chamados, entre aspas, tá? Os que são chamados. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Os chamados. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Todos os que respondem ao convite de Deus são chamados, de acordo com o propósito de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um propósito que inclui toda a obra graciosa de Deus e do Espírito, de nos conformar à semelhança do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Assim, a imagem moral e a semelhança perdidas no Éden são restauradas em nós pela graça de Deus. A exclusividade do chamado de Deus é indicada pelas muitas maneiras que a Bíblia revela. 2 pontos. O chamado da salvação de Deus é para o arrependimento. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Das trevas para a maravilhosa luz de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para a graça de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Para a paz. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Para a liberdade. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Para a comunhão com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E para a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Tendo sido chamados para pertencer a Jesus Cristo, Romanos capítulo 1, versículo 6, somos também chamados para uma vida santa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, para sermos santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Grego. Entre parênteses, tá? Para a bondade, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3, e para herdarmos bênçãos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus nos chama para uma grande esperança, Efésios, capítulo 4, versículo 4, que inclui todos os planos divinos para o nosso futuro. Somos chamados para o reino eterno e a glória de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. A fim de compartilhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. E o galardão celestial de Deus, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Assim, o esquema total da graça de Deus é descrito como nosso chamado celestial, Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Embora por obediência devamos diligentemente confirmar a nossa vocação, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 10. Devemos, portanto, viver de modo digno do chamado de Deus, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, e Efésios, capítulo 4, versículo 1.
todo cristão é também chamado a servir a Deus de maneira que o Espírito Santo o guiar. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 13. A igreja é denominada eclésia, o que significa chamada dentre outras, para fora. Ek significa fora e kalel, chamado. Então, chamado para fora. Ao aceitar e obedecer ao convite de Deus, somos chamados para fora da generalidade das pessoas, para pertencer a Cristo. Há dois aspectos no chamado de Deus. Vamos lá. Número 1, o chamado universal ou indireto é a influência do Espírito Santo na consciência de cada pessoa, através das Escrituras. Número 2, o chamado direto ou imediato é o ministério do Espírito Santo, conclamando as pessoas para a salvação através das Escrituras ou do ministério cristão. No Antigo Testamento, o chamado direto foi feito primeiramente a Israel, a raça escolhida, eleita dentre os povos do mundo, para a função específica da preparação para a vinda de Cristo. No Novo Testamento, o chamado universal, os que respondem com arrependimento e fé salvadora, os crentes, formam a raça eleita. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui o 53º vídeo, tá? O chamado do Evangelho. Não esqueça de estar deixando aí o seu like. Fica conosco nessa jornada de leitura, a grande salvação de Deus. Eu aguardo vocês no próximo conteúdo. No próximo conteúdo, nós vamos estar lendo aí os eleitos, tá? Os eleitos, tá ok? Pois então, pessoal, é com muita alegria e louvor que eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, tá? Que Jesus abençoe a todos. Que vocês possam ter uma ótima semana, que a semana de vocês sejam regadas de bênção e que o Espírito Santo possa consolar, ensinar, confortar vocês a cada dia mais. E você que ainda não é crente e ainda não aceitou Jesus, saiba que Jesus te espera, tá? O Espírito Santo, que faz a obra na vida do homem, está aí aguardando você abrir a porta do seu coração para que ele possa entrar, trabalhar na sua vida interior, na sua alma, na sua saúde, tá? E também, no mais importante de tudo, na sua salvação, que essa é a maior bênção que nós podemos receber da parte de Deus, poder um dia ir morar no céu, através dessa tão maravilhosa graça, que nós não merecíamos, mas por causa dessa propiciação, desse presente de Deus para o homem, né, que através de Jesus Cristo, lá no Calvário, lá no Gólgota, né, onde ele entregou a sua vida por nós, ele nos deu a oportunidade de estar conectado, ligado ao Criador do céu e da terra. Um grande abraço e vamos que vamos na alegria e no louvor. Que Jesus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Oh glória! Um grande abraço.